No ar, mais uma edição do Tropicast, o podcast da Tropical. Eu sou o Fabinho. E eu sou a Tata Onofre. Muito bem, estamos aqui. Rapaz, tá dizendo aqui que é o homem mais rápido do mundo? O homem mais rápido Recordista. do mundo? Não é o Usain Bolt lá? Quer dizer Não que é? você corre muito? Você corre? Você não corre. Eu visito muitos países. Visita muitos países. Em quilômetros rodados, Exatamente, entendi. ele é o Robson Jesus, o homem mais rápido do mundo em conhecer todos os países do planeta. O homem tá no Guinness Book! Tá vendo, Tropicast? Temos um recordista. Muito bem. Robson, seja bem-vindo aqui ao Tropicast, o podcast da Rádio Tropical, Robson. Eu que agradeço o convite, poder vir aqui sentar nessa poltrona, já participou grandes artistas do nosso país. Sim. E eu sendo convidado é uma honra muito grande. Com Obrigado certeza. pelo A convite. gente fica muito feliz, né, Tatá? Com certeza, ó. É isso aí. E nós estamos aqui, assim, com muitas curiosidades. Nós já estávamos conversando fora do ar. Eu falei, calma, Não. liguem as câmeras porque tem muita coisa boa. Agora a gente tá comportado, Agora né? nós... Não, Porque já teve antes de gravar, o gritaria. nível tava baixíssimo. Tava baixo. Mas é porque o Robson, ele joga uma informação pra gente. A gente é muito sério, entendeu? A gente vem aqui, é uma rádio séria, né? Joga uma informação dessa, eu já parei e falei, como é que é? Falei, não responde não, você vai responder no ar, no Tropicast. É isso aí. Ô, Robson, você visitou 196 países em 2 anos, cara. 2 anos e 42 dias. E você é de Osasco City. Osasco. É de Oz. Cidade de Oz. Cidade do cachorro quente. Você sabia que Osasco é o nome de uma cidade da Itália? Você Da sabia Itália, sim, eu não cheguei a visitá-la, mas quase, eu cheguei perto. Quando eu fui pra Itália, inclusive a gente ia fazer um trabalho lá pra prefeitura de Osasco, aí acabou que não dando certo no final por causa do tempo, mas provavelmente esse ano eu volte lá. Pouca gente sabe, mas se eu não me engano foi o Antônio Agu Antônio Agu, que ele chegou no Brasil, ele era dessa cidade e ele batizou ali, acho que começou como uma estação, né? Estação Antes Antônio da Agu. cidade, depois a cidade surgiu em volta da estação, e aí ele deu o nome da sua cidade natal, que era Osasco, na Itália. Não foi isso? E aí surgiu. Exatamente. Pouca gente sabe disso. Rapaz, que legal. Aí ele fala, tá sabido você ele. falou de uma forma resumida, objetiva e muito clara. Parabéns, Muito obrigado. obrigado. Por isso que ele é comunicador. Muito obrigado. isso aí, Muito obrigado. Esse é Muito bom, o nosso muito recorde, bom. é falar umas 300 palavras em um minuto, né? É o nosso Exatamente. recorde. É o É nosso isso aí. E recorde, você entendeu? é de Osasco, você era um cara, morava na favela. Na maior Cara favela muito de pobre. Osasco, sempre. De marré. Sim, eu venho de uma história social que é parecida com de muitos brasileiros. Onde eu dividi a cama de solteiro com meus irmãos até meus 8 anos de idade. Por muito tempo eu tive uma refeição por dia. Fui abandonado pelo meu pai quando tinha 5 anos de idade. Enfim, era uma pobreza só lá em casa. Caramba, meu. Sempre foi muita dificuldade, cara. Muita dificuldade. Aí morava você, sua mãe Eu, minha mãe e mais 2 e irmãos. 2 irmãos. Sim. 2 homens também. 2 homens. Rapaz, você não devia chamar Robson Jesus. Você devia chamar Jesus Robson. Ao contrário. Né, Tatá? Jesus, é verdade. Meu Deus Foi, do foi. céu. E da onde surgiu esse sonho olha, da onde surgiu essa ideia de viajar a todos esses países? Era algo desde criança? Você viu algo na televisão que te inspirou? Eu vi nos jornais, na verdade, porque eu trabalhava no mercadinho perto da minha casa, eu tinha 10 anos de idade. E aí eu ficava empacotando os frangos e ficava olhando a figura ali do jornal. Eu olhava a neve, olhava o avião, olhava o urso, o canguru. Aí já começava a falar, nossa, um dia eu vou andar de avião. Um dia eu vou comer neve. Meu sonho não era ver neve, meu sonho era comer neve. E você comeu? Rapaz, o tanto que eu comi neve na Noruega e nos Estados Unidos, eu comia muito, até hoje eu como. Mas a Até raspadinha hoje. mas a raspadinha na praia é neve, né? mas- não, mas Raspadinha, a- joga um a negocinho neve da Europa é mais Você levou uma gostosa. groselha, jogou assim, gente, só um minutinho, por gentileza, joga uma groselha assim. Não, eu colocava muito cerveja assim, pra gelar, sabe aquela parada que a gente vê no filme, assim, se a gente vê a cerveja gelando. Então eu fazia muito disso, assim. Nossa, é verdade mesmo, o negócio fica geladinho. Oi, É? Olha Funciona. Eu achei que o cara tava Funciona. brincando, o cara comia Não, neve. é verdade, é verdade. Mas é e verdade. aí? Você tava lá, você Então, era aí empacotador. beleza. Beleza, eu ficava vendo aquilo, já plantando a sementinha no meu coração. E falava, nossa, um dia eu vou realizar esse meu sonho. Só que dentro dessa realidade social que eu falei pra você, qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Só que aí chegou agora na Você não pandemia... vivia, você sobrevivia, né? Não, em quando casa a gente criança. sempre sobreviveu. Modo sempre, sobrevivência, né? Sempre. E aí chegou agora na pandemia, eu conversando com uma amiga minha, eu tinha perdido alguns entes queridos, estava passando por uma situação bem triste. E aí eu olhei pra uma amiga minha, falei pra ela, Gé, eu acho que eu vou realizar aquele meu sonho de criança, eu vou visitar todos os países do mundo. E aí ela olhou pra mim, igual você tá me olhando assim, dentro no fundo do meu olho, e falou assim, cara, vai sim, vai ser animal, você vai gostar. Só que ela falou isso com uma firmeza tão grande, que até eu acreditei. Eu falei, cara, é Eu só isso. joguei no ar só. Eu só tava Exato, brincando. meio que sabe. Aí O eu nome joguei... dela é Jéssica. Jéssica, acho que sucesso, Se bobear, ela nunca tinha saído do Brasil. Tipo, vai lá. Vai lá, vai dar certo, aquele Até negócio que é- assim, até parece. Vai você. Cara, mas ela foi com uma firmeza tão grande. Aí, beleza. Aí eu comecei a partir dali, foram 8
meses planejando minha viagem, aí eu me fiz 3 perguntas, né? Como viaja o mundo, quanto custa viajar o mundo e quem viajou o mundo. Aí eu comecei, dentro dessas 3 perguntas, eu comecei a elaborar todo o meu projeto. Então foram 8 meses planejando antes de ir pra estrada. Cara, e como é que foi esse planejamento? Quando você Foi arrumou sozinho? grana? Foi sozinho? Cara, não, foi muito louco, porque eu não tinha grana, eu só tinha meu celular, uma mochila e o sonho de visitar todos os países do mundo. Ou seja, E você aí, tinha o que eu vontade... fiz? Muita vontade, E é né? só. E muita fé em Deus, muita fé em Cara, Deus. olha aí, ó. E aí o que eu Tá fiz? vendo? Um exemplo que Eu comecei, esse cara, eu pra comecei a tanta vender as gente- coisas da É um minha casa, símbolo, pô. gente. Eu vendi minha geladeira, eu vendi meu fogão, eu vendi sofá, vendi a TV, vendi uma moto. Eu acho que minha mãe até pensou, pô, meu filho tá com um problema com drogas, né? Porque eu comecei a vender Começa a vender tudo. as coisas de É, casa. pô, comecei a vender tudo, pô. É uma realidade. Só que eu vendi verdade. tudo, É uma eu realidade. trabalhava no Hospital das Clínicas, assim, o maior complexo hospitalar da América E Latina. o que você fazia lá? Que eu sei que Eu hoje era você é gestor hospitalar. Não, eu era gestor você já hospitalar. era gestor. É, eu saí de lá gestor hospitalar. Isso. Ah, você entrou E aí, como lá? Você era o que? Entrei como recepcionista. Eu fiquei 10 anos lá. Aí eu virei recepcionista, daí eu fui pra atendente, eu fui pra assistente, supervisor 1, supervisor 3, supervisor 5, supervisor 7, coordenador de crescendo. operações. Oxi, Isso supervisor aí. 35, 495, 10 anos. entendi. E aí foi legal Então porque... você já, mas aí você já aí tinha eu peguei, eu pedi... você já tinha um salário lá, legal. Tinha o salário ok. Não era era ok, o salário Tá, não público, dava o pra salário Ok. viajar, não dava pra viajar o mundo, mas... Não, Ok. não, eu vendi, quando eu olhei Teve tudo... que vender os móveis? Tive que vender os móveis, mas entendeu? 10 anos, eu olhei tudo. Com 10 anos de hospital, Ah. com os meus móveis vendidos, eu coloquei aquele monte de dinheiro na mesa, olhei 90 mil reais. Falei, uau, 90 mil. Dava pra viajar daqui até a esquina e voltar. Não, mas minha Mentira, viagem é estava bastante. orçada a meio milhão. Falei, beleza, eu tenho 90 Ah. mil, só falta 410 mil agora. Falta pouco. Vamos lá. Comecei a viajar com esse déficit. Apenas Sozinho? com 90 mil, sozinho. Pra onde você foi primeiro? Como é que Eu comecei pra Tailândia. foi? Você nunca tinha saído do Brasil? Não, já tinha saído já. Gente. Eu já tinha saído já tinha ido pra Argentina, já tinha ido pro Sempre Estados gostou de viajar. Cara, é que inclusive quando- ele falou que hoje você mora perto de Congonhas, do aeroporto? Moro, né? agora eu Tá do Também, mudei. meu. lado. É. Não, se precisar, meu escritório aqui perto também é perto do aeroporto, tá? Ah, Você é, pode pô, já me voltar passa lá, o seu tá? endereço já pra gente tomar um café juntos, então, pô. Já tô... Ficou estranho isso aqui, gente? Vai rolar um divórcio? Não vai rolar um divórcio, não, nada a ver, imagina. Ó, Imagina, é brincadeira. Ó, É, corta essa parte. Eu quero prejudicar meu marido ela, tem não. só 2 metros. Não corta não, deixa Ele aí. tem só 2 metros. E nem Não, mas fala, ele também. corta, não. Mas eu cresci na igreja também cantando, ele é de Jesus. E nem vai fala dar meu tudo endereço, certo. não, que eu não moro perto do aeroporto. Eu não moro perto do aeroporto mais, eu moro em Osasco. Retomando. A Tailândia, o e que aí? mais te chocou? Chegou lá, assim, o primeiro, com Foi o 90 primeiro mil. país, foi a Tailândia, Faltava cara? só Foi. 400 e tralalá e você chegou lá na Isso Tailândia. foi legal porque, mesmo com esse déficit de dinheiro, eu comecei a viajar e eu comecei com muito perrengue. Então, eu começava dividindo o quarto de hostel com 20 pessoas. Então, ficava num quarto ali com 20 pessoas. Com 20 pessoas? Sim, comia muito fast food pra economizar grana. Então, era um perrengue Cara, atrás você de tá bem, perrengue. então, pra quem Mas comeu fast o food. que porque- tem de fast food? Cara, eu não faço Tipo ideia. a McDonald's. Muito tem McDonald's, Mac, muito essas Burger coisas? King, pizza, Eu fico sabe? Então, imaginando você Tailândia, é que é você muito mais pensa o quê? barato. Praia, peixe... Então, mas aí vamos saber, o hambúrguer de lá da Tailândia é feito de carne ou é feito de moscas com abelha, um pedaço de escorpião? Não, Tem isso aí na cara, Tailândia? não. Tem essas Tem, comidas na tem. Tailândia também? Não, cara, Acho tem que assim, isso aí era tem mais na aqueles. China. Tem umas paradas lá que a gente pega turista, que eles chamam, que é tipo comer escorpião, barato. tem isso É, mas só que, tipo assim, são comidas que fazem mais de 50 anos que os tailandeses não comem. Isso aí é coisa muito, muito Muito antiga. antiga. É, hoje em dia não faz mais parte da cultura Aí deles, o cara, sabe? Ah, não, olha, modernizou. aí, o cara deve vender caro isso aí pra turista, Pra como se eles turista, né? comessem aquilo É, até porque, hoje. pô, Ele daí não chega lá, come. Tava comendo arroz e o feijão em turista casa. vai e come, vai é comer, isso? vai lá, compra pra tirar uma foto, Ai, fazer um vai. vídeo, ó, tô comendo Você comeu? escorpião. Não cheguei a essa parte, não. Mas você comeria? Não, eu comi coisas diferentes. Por exemplo, no Cazaquistão eu comi muito testículo e rabo de cavalo no café da manhã. Chandra Candra de Israel. Sabe? É, Deus então. dos profetas, você comeu testículo de e rabo de Sério, cavalo, é. Então eu comi bastante coisa exótica no meio da estrada, assim. Mas tô rindo escorpião com não cheguei a comer, não. Você Porque. Você comeu rabo? Rabo, velho. É mesmo? Você comeu o Foi rabo bom? do cavalo, Comi. amigo? Ô, eu nunca tinha- Isso rabo aqui de São cavalo. Luís Amel, pegar um podcast desse, a gente é todo mundo processado. Mas eu tô rindo com todo o respeito que eu tenho. Comi rabo de cavalo. No Afeganistão. Mas tem gosto do quê, Eu parecido? comi cachorro no Afeganistão. Sério? É, mas eu comi sem saber. Eu ouvi dizer que... Não, mas eu ouvi dizer que lá as pessoas comem. É, eu comi sem mesmo. saber É porque, normal. assim, ó, no Afeganistão eu só comia kebab, que é um Sim. pão com carne, sabe? Uhum. Praticamente. Então, Sei. só que em cada cidade eu comia um kebab diferente. Todo dia eu ficava mudando de cidade. Então, acho que na minha quinta cidade, eu tô lá comendo, aí meu guia olha assim pra mim e fala: e aí, tipo, gostou dessa carne? Eu falei, cara, essa carne é um pouco dura e um pouco salgada. Aí ele falou, isso é meat dog.
carne de cachorro. Eu falei, dog? Au, au, au. Ele falou, au, au, au. Eu falei, não. Não era salsicha, não era hot dog, não era Aí, cachorro cara, só que quente. era a Não última é hot carne. dog de Era a osso. última carne do espeto já. Tipo, já tinha comido quase tudo já. Aí, cara, quando ele falou, ele começou minha barriga. Na hora, sempre psicológico é fogo, mano. Na hora. Eu fiquei 24 horas sem comer, dar risada, né? Eu fiquei 24 horas sem comer. Porque, mano, olha, Desculpa. tem que cancelar, porque tá rindo que tá comendo os bichinhos, viu? Não, você tem um estômago Mas a muito carne, bom, eu cara. ouvi- Que bom que é, Cara, tá você comendo tem tudo já. Fabinho, não é possível. Se você come um negócio aqui, sei lá, um pão estragado, Eu você já já fica comi sete... cobra, sabia? Não é Não, sacanagem. mas cobra é comida. Gente, que estômago, carne- que estômago de parece avestruz peixe, é vocês peixe, têm? exato. Não, vocês têm um estômago fora do comum. Eu não posso sentir o cheiro do leite, Robson. Sério? Eu tenho intolerância à lactose. Sentir o cheiro do leite, eu tô Eu abraçada já no comi vaso. avestruz também, sabia? Nossa. Então pra você viajar, Avestruz você vai. parece filé mignon. Pra viajar, você vai curtir bom, muito cara. culinária, então, Carne assim, na vermelha, estrada. avestruz. Cara, minha família é do Japão já não conseguiria comer uma série de coisas. Agora, Mas, cara, dizem que a carne do cachorro é uma carne dura, né? É dura, muito dura, salgada, assim, horrível. Cara, Assim, que dó. assim, horrível, Né? dá Matar fome, você vai cachorro. comendo, ah, né? não, pesado, né? Não, daí, tipo, ainda mais você sabendo que é de rua mesmo. Nossa, Mas cara, é horrível. agora me fala uma coisa. Eu sei que você comeu um cachorro quente, porque Osasco você é de Osasco. de Osasco. Tem o melhor cachorro quente do mundo em Osasco. 3 Não é anos verdade? consecutivos a gente ganhou esse título. E aí, falaram que um país lá que você visitou tinha o melhor. Qual foi? Noruega? Foi na Finlândia. Finlândia. Aham, na Finlândia. É o melhor cachorro quente do mundo. Aí você foi lá e falou, pô, quero. Eu fui lá entender. E que altura da viagem você tava? Que Foi você agora no ficou... final, foi meu país 188. Cara, o cara viajou 196 países. 196 mas você tinha um países. objetivo ali de bater o recorde, né, do Guinness. Sim, é porque quando eu fui atrás da resposta das 3 perguntas que eu falei pra vocês aqui no começo, eu comecei a descobrir algumas coisas. E dentro dessa descoberta, eu fiquei sabendo que de uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, apenas 150 pessoas visitaram todos os países do mundo. Aí eu fui querer saber quem são essas pessoas. Aí eu vi que tinha um norueguês, vi que tinha um americano, fui olhar uma por uma. E descobri que dessas 150, nenhuma era pessoa preta, só pessoas brancas visitaram todos os países do mundo. Aí eu comecei a me questionar, por que uma pessoa preta nunca visitou todos os países do mundo? Lá vai o Robson estudar mais um pouquinho, debrucei e comecei a estudar. Vi alguns artigos que mostram que países na Europa, como Polônia, há 20 anos atrás, só de você ter a pele escura, você não podia entrar na Polônia. Estudos mais recentes que eu vi aqui no Brasil, um pouco mais de 10 anos atrás, a população negra, que representa 56% da população brasileira, não tinha condição de comprar uma passagem aérea. Então você começa a pegar todas essas informações, Sim. essa realidade, fala, cara, um preto vai fazer uma parada dessa. E aquilo ali começou a me incomodar um pouco. Chegou a me incomodar num ponto que eu comecei a perder noites de sono. Foi onde eu bati e falei, pô, beleza, eu vou mudar essa parada, eu vou ser o primeiro homem preto a visitar todos os países do mundo. Então a questão do Guinness Book, ela veio como uma cerejinha do bolo para essa questão de representatividade. Mas é claro que o meu propósito era muito maior, para mostrar que a parte social, pô, como um cara saiu da favela e foi realizar o sonho dele de visitar todos os países do mundo. Eu tenho certeza que o meu propósito era maior do que o Guinness. Mas deu certo que no final Juntou, né? o Guinness entrou, ele chegou lá um brasileiro preto e a Mas gente qual que é o fazendo recorde festa. antes do seu? É um chinês, não é? Não, um americano. Americano. É que o nome Americano? parece um nome chinês. É um nome o estranho, Chile. né? É, ele é meio, acho que é half, sabe? Ele é 50% tá, ele é descendente. chinês e americano. Não, não é E aí- estranho não, pelo amor de Deus, não tô discriminando não, só achei um nome difícil de ler, pronto. Isso, bom, Melhor. importante. Difícil de ler. Não, até o final do Tropicast, se não for eu processado vim da e Bahia preso os ontem, três... o pessoal ficou bravo comigo na Bahia por causa disso. Eu entrei no Mercadão lá na Bahia pra fazer uns vídeos lá, daí eu falei, tem uns bugiganga aqui, não sei o que e tal. Mas bugiganga aqui em São Paulo é uma forma de dizer coisa, antiga, isso, sim. aquilo e tal. Rapaz, os baianos entrou ao vivo, eu tava gravando um podcast, a galera entrou ao vivo lá. Bravo comigo, ele chamou um negócio de bugiganga. Eu falei, não, meu amigo, é questão cara. da regionalidade, né? Exatamente. Às vezes um termo pra gente aqui é diferente do É termo da galera da verdade. Bahia, de outro estado. Muito, o Brasil Aí é a muito galera ficou grande, brava né? comigo, mas eu já pedi desculpa já, tá tudo bom. Não, mas fala do cachorro-quente. Aí você cachorro chegou quente. lá no Aí, beleza, aí cachorro-quente, cheguei aí... lá, Finlândia. eu fui lá, um frio. É. Aí fui pra fila comer o cachorro-quente. Quase 1 hora esperando esse cachorro-quente famoso. Porque ele é muito famoso, porque o Bill Clinton foi lá. E o Bill Clinton foi lá, comeu o cachorro-quente e falou que é o melhor cachorro-quente que ele comeu na vida dele. Só que resumindo, quando chegou minha vez de comer, me veio um pão com a salsicha. Eu já tava rindo. Aí eu falei, mentira que é um pão com salsicha. Tá, mas cadê o Aí eu ketchup? comi, daí, tipo, não, veio, daí tinha um ketchup lá no frio, por causa do negócio tudo duro, ketchup lá, sabe, apertava Congelou assim, o ketchup. sabe, aí tipo, eu falei, nossa, tão de O brasileiro brincadeira. não tem Eu falei, sorte. vocês precisam conhecer o cachorro-quente de Osasco. O cachorro-quente de Osasco, assim, com aquele pão, aquele lanche grandão. Oxe, põe da salsicha. tudo. Meu, tem, É quase um tem x-tudo. maionese, tem Vinagrete. vinagrete, Purê. porque agora eu fui na Bahia também, não tem purê na Bahia também não. Não tem purê? Não tem, o cachorro-quente deles não tem. Meu é só Deus, o gente, nosso como aqui. assim? Eu falei, Osasco sim tem o Você melhor põe até cachorro-quente do queijo. mundo. Cara, ó, com todo respeito, mas São Paulo é o melhor lugar do mundo pra comer. Se você Porque come a tem pizza tudo. daqui e É a vai melhor. pra Itália,
De sabor, lógico, é diferente. Mas a nossa pizza é um negócio desse tamanho. E assim, quando meu amigo chegou lá, ele falou, olha, era um dedo de pizza, assim. Que é o que a gente fala que é a pizza de 10, na verdade, que você come nos estádios, assim, a pizza de 10. O sabor, eu imagino, mas assim, aqui eu acho que todo mundo, o brasileiro é meio gordinho, né? Gosta de inventar coisa, gosta de colocar coisa a mais. Porque pode ser que o cachorro-quente fosse um pão com salsicha. Aí tenho certeza que o brasileiro olhou e falou, isso aqui tá muito pobre, deixa eu ver o que tem na geladeira. Aí tá com purê, vinagrete, eu tenho certeza que foi A feito um pizza é gordinho. melhor. As melhores padarias estão em São Paulo. Comida Também japonesa também. A gente tem uma qualidade de comida japonesa São aqui. Paulo é o melhor Cara, lugar. a minha pra comer. família, Absurdo. metade da minha família mora no Japão. Ah, é? Eu quase fui embora, pedi até pro Fabinho falar que eu era uma pessoa gentil pra entrar no Japão, que você tem que ter uma série de documentos. E aí eu desisti. E aí eu tenho essa curiosidade, porque eu amo a culinária japonesa. De lá é diferente o sabor? Ou aqui é melhor? A questão da qualidade lá é muito mais fresco, assim, a forma que eles Sim. cortam o peixe é muito gostoso. Por exemplo, a gente aqui tem um costume de molhar de fato o sushi no shoyu, né? Ah. Pra eles, isso é o fim do mundo pra eles. Nunca faça isso pra Ah! japonês, nunca. Não, no máximo, é no máximo. ketchup você- na pizza lá na Itália. Da Itália é a mesma coisa. No máximo, tem que Picar dar uma o macarrão. triscada, assim, só. É um fio que eles falam. Mentira! Então, na hora que eles colocam o shoyu pra vocês, eles colocam um pingo só. E você fala, não, eu quero o shoyu, pô, enche esse negócio aqui. Ele, não, rapaz, ele tá bom. Aí você vai e só rela assim, para você não perder o corte, o gosto do peixe, sabe? Então tem todo Nossa, esse... então se a gente for pra lá, eu sou processada. Não, eu também. Tipo, não, a gente vai aprendendo. A gente só vai... falta beber não, o depois de shoyu. uns 3, 4 puxar nossa orelha, no quinto a gente aprende, é sempre assim. Eu fiz a mesma coisa, depois o pessoal, não pode, não Mas pode, teve alguma esqueci. coisa fora o cachorro que você falou, isso aqui não desce? Não, Ou cara, você é uma pessoa que não é visual? Porque eu sou visual. Eu sou uma pessoa que eu olho um negócio, se eu não amar visualmente, não desce, não. Ah, não, eu Ou se gosto. você vê preparar, né? Se você vê a cozinha. Ah, se eu ver o cachorro sendo picado, Pelo amor de Deus. Não, cara, eu Tá gosto bom. dessa experiência gastronômica, assim, eu gosto dessa explosão de sabor, de novidade. Meu Deus, eu isso não que me sirvo. move Eu hoje com em dia, intolerância, então, tipo, imagina. tudo que é novo me move. Eu ia ficar então, preso tipo, dentro dos banheiros pô, dos vai lá, países, não ia dar certo. vai lá na Tropical, bater um papo com o pessoal, que é o podcast, aquilo. Diferente, eu já vou, tipo, já me move. Tudo que é coisa nova me move. Aí eu recebi um convite, vamos lá fazer um passeio agora em Londres, conhecer um país que é considerado o menor país do mundo, que é uma plataforma de petróleo. Cara, eu tô comprando minha passagem, vou pra Londres a conhecer esse país. Então, tipo, tudo que é novo me move. Então, essa é a minha então você motivação sempre todos os dias. experimentou tudo. Você nunca Tudo, falou, ó, isso aqui... Sem frescurite. Mas sem, já bateu um zero. negócio assim na goela e falou, não desceu ou desce Não, tudo? tem algumas coisas, por exemplo, na Índia, quando eu tava na Índia, foi legal na Índia, porque eu passei... eu tinha um menino que era meu guia, a gente passou o dia inteiro em Varanasi. Em Varanasi? Varanasi é uma cidade que eles chamam cidade sagrada para os Certo. hindus. E aí eu fui visitar o maior crematório de céu aberto do mundo. São milhares de corpos queimando ali, você andando aqui no Meu meio. Deus. Mentira. E aquele monte de corpo. Só que é o seguinte, lá tem uma questão social que a madeira é muito cara e eles são muito pobres. Então eles queimam Certo. o corpo com madeira. E aí acabou a madeira, eles compram poucas madeiras. Então colocam uma madeira lá embaixo, aí só queima um pedaço do corpo, e o que sobra, eles jogam dentro da água. Putz, aí vai pro rio. É um rio Ganges, que é um rio sagrado, que para os hindus é o ápice. Você tomar banho nesse rio com um monte de corpo, é o ápice pra eles, sabe? Falei, não, a gente chegou nesse rio, uau, a gente vai pro céu. E aí, beleza, passei o dia inteiro nesse crematório, o dia inteiro, eu e meu guia. Meu Deus. Aí, safado. beleza. Aí chegou e falou assim, cara, vamos lá jantar comigo, com minha família, vai ser muito legal, tal, você brasileiro. Falei, cara, vamos lá, com certeza. Eu nunca nego um convite de ninguém, por que não? Vamos lá. Aí tô lá na casa do indiano, lá jantando com ele, a gente sentou no chão e tal. E eu me lembro que a gente sentou e eu tô lá, tudo assim, né? Tipo, tentando Olhando entender o que tá tudo. acontecendo e tal, que era um lugar bem pequenininho, aquele monte de gente e tal. Aí, daqui a pouco, eu só vejo ele enrolando um negócio aqui, tô pensando que ele tava lavando a mão, fazendo alguma coisa e tal, né? Aí ele falou, abre a boca. Eu falei, o quê? Abre a boca. Eu falei, não, daqui, não, abre a boca, que é sagrado, abre a boca. Pum, enfiou na minha boca. Aí quando ele enfiou na minha boca, só... Eu nem mastiguei, só... Ele que foi, eu falei, hot, que, tipo, tá queimando pimenta, mas nem tava nada. Ele, não, que aqui é uma comida sagrada e assim, a gente tem que colocar na boca, porque é o primeiro. Blá. Aí eu, tá. Só que o cara não tinha acabado de chegar do crematório, o cara não tinha nem lavado a mão, a gente passou o dia inteiro. Chandra de Do jeito que ele Israel. sentou, ele catou o negócio, enfiou na minha boca, aí eu só... Mas o que era isso aí? Cara, era um negócio horrível, era tipo um charuto com mel, com... É horrível, aquela comida é horrível. E já veio também com o temperinho da mão dele, Da que ele mão. trabalhou o dia tipo um todo. saborzinho de churrasco, É sabe? Ficou isso. queimando É ali. sagrado mesmo, que ele passou num corpo. Então, é tipo churrasco, eu gosto de churrasco, sabe? Gente, É igual eu fingi aquelas
batatinha desmaio. Ruffles churrasco, Aham. que não é nada, mas você sente o gostinho de churrasco, Tipo mesma isso. coisa. Meu A comida indiana Deus. fica com churrasco. Então eu passava umas aventuras Imagina, bem toma legais. esse café aqui, aí é o pozinho, sabe, da pessoa cremada, assim, toma esse pozinho de café, esse café é diferenciado aqui. Meu Gente, eu finjo Deus, desmaio, cara. eu Viu? finjo desmaio. Eu digo não consigo. muito para as pessoas Acho que eu tô no podcast, eu tô assim, ó. essa minha viagem foi uma viagem muito guiada por Deus. Você vê que foi milagre puro ali, que foi Deus mesmo querendo que eu fizesse isso. Porque se eu começar a contar as histórias que tem, tanta coisa que tem o agir de Deus ali, você fala, não, cara, essa foi a vontade de Deus. Porque eu não fiquei, em 2 anos e 42 dias, eu não fiquei doente, não tive nenhum tipo de problema. Cara, é Deus Cara, mesmo. você vê o tanto de coisa que eu fiz, os perrengues, onde eu cheguei a dormir na gaiola em Mali, um país que tá em guerra. Guerra civil, o bicho pegou pá, e eu cheguei de madrugada na cidade. Gaiola. Uma gaiola de bicho? Uma gaiola de bicho. E tinha outros bichos lá? Não, ao contrário, tava vazia. Tipo, eu acho que ele ia levar aquela gaiola pra alguma fazenda, algum lugar. Aí eu cheguei de madrugada no país, cheguei 2 horas da manhã, tava em Senegal. E Depois você de andava muito de trem. trem, cara, eu andava de Carona. tudo. Trem, ônibus, avião, cavalo. Então, por exemplo, eu atravessei de Senegal de Mauritânia para Senegal de carroça. Eu arrumei uma carroça para pegar carona e atravessei, entrei o país de carroça. E aí, quando eu cheguei em Senegal, que eu fui, peguei um ônibus de 32 horas até Mauritânia. Um ônibus de 32 horas. 32 Meu horas. Deus do E céu. detalhe, aqui no Brasil, a gente tem 2 poltronas para 2 pessoas. Sim. Muitos países da África é comum você ter 2 poltronas para 3 pessoas. É muito comum. Então a gente foi sentado em 3 por 32 horas. Cheguei lá no país, 2 da manhã, fui descer do ônibus. Aí eu fui pro meu hotel, o cara falou assim, ô, onde você vai? Eu falei, vou fazer o check-in no hotel. Você tá maluco? Eu falei, por quê? Check-in. Ele falou assim, aqui tá tendo guerra civil, 8 horas da manhã toca de recolher, todo mundo pra casa. Eu falei, e agora? Ele falou, cara, e agora que você fica aqui mesmo? Eu falei, pode dormir no ônibus? Ele falou, não, o ônibus já vai sair, vai pra garagem, você não pode dormir no ônibus não. Eu falei, e agora, eu dormir aonde? Aí você tinha uma gaiola assim. Aí ele falou, dorme aí. Eu falei, tem pelo menos um colchão, então pra jogar nessa gaiola. Eu falei, tem um colchão aqui. Ele arrumou um colchão velho lá, jogou lá dentro. E eu dormi dentro da gaiola. No país estava em guerra. No Senegal. Não, em Mali. Em Mali. Isso aí. Eu tô chocada. Cara, vai fazer- agora, me fala uma curiosidade. Por exemplo, você foi, claro, todos os países, você foi para os Estados Unidos. Sim. Certo? Estados Unidos, você tem a questão do visto, né? E é difícil você conseguir um visto indo viajar sozinho. Você tinha um emprego aqui ou você já não tava mais? Não tinha emprego, Não mas eu já tinha? tinha o visto americano. Ah, você já tinha o visto? Já, mas o visto americano, ele é difícil, sim, é difícil. Tanto que hoje eu abri uma empresa, tenho uma empresa de mobilidade global, onde eu ajudo as pessoas a se movimentar ao redor do mundo. De um país para o outro, de tirar um visto, tirar cidadania, de tirar passaporte europeu, passaporte americano, green card. Hoje minha empresa ajuda essas pessoas. E é interessante porque você aprende com o tempo a falar o que a imigração quer ouvir. Entendeu? Então, porque muitas das vezes a gente tem todo o perfil, Cara, isso é legal, só que a hein? gente vai Você vai e você vai na hora da pegar seu entrevista contato. a gente pega e fala uma coisa errada. Fala, eu tenho um apartamento, mas está alugado. Peraí, calma aí. Você tem um apartamento, está alugado? É uma informação que talvez não tenha necessidade de você falar que está alugado o seu apartamento. Fala que o teu apartamento está pronto. O documento está lá que está escrito seu nome. Então, às vezes é isso, é uma foto de orientação, às vezes, sabe, você fazer um questionário certo para a pessoa na hora de você preencher o documento. Então, viajando uns 196 países do mundo, eu pude conhecer muitos diplomatas, eu conheci vários sheiks, eu conheci presidentes, vice-presidentes de alguns países. Então, a gente fez uma rede de contato muito grande que eu acabei adquirindo conhecimento que hoje eu ajudo as pessoas a viajar o mundo. Ah, entendi. muito Então, legal. você ensina a pessoa, você dá dicas de como ela se portar na entrevista para não falar besteira. Também, essa é a empresa. Eu tenho uma empresa que é dessa. Hoje a gente tem uma outra empresa que é de consultoria e mentoria, que a gente ajuda as pessoas a planejar a viagem, a como ela consegue pegar o sonho dela e colocar em prática. Porque, pô, se tu vesse um cara que saiu de uma realidade social igual eu saí e fez o que eu fiz, então hoje eu validei um método que, se eu começar a te contar tanto de coisa que eu venho fazendo na minha vida, assim, tanto de sonho que eu venho realizando, usando esse mesmo método, esse mesmo passo a passo e vem dando certo, qualquer pessoa pode fazer o que ela quiser da vida dela. E eu tenho um exemplo desse dentro de casa. Eu tenho um filho de 15 anos, que eu ia mostrar a foto dele aqui. Eu até brinco que eu mostro uma foto dele na minha palestra, porque ele é um cara todo bonitão, fortão, assim, com a camiseta horrível do São Paulo, né? Aí eu falo assim, Por quê? Não Você- fala você é do o quê? meu Você torce pra time. quem? eu sou Desliga o corintiano. microfone Eu dele, sou corintiano. Denis. Eu sou corintiano. Porque o Cauã, ele tem... Nos últimos 2 anos, ele tem uma rotina no qual ele acorda às 6 horas da manhã todos os dias, vai pra escola às 7, fica até meio-dia, vai pra casa, almoça às 13, de casa ele vai pro personal dele, vai das 14 às 15h30 pro personal, depois ele vai pra escolinha de futebol, fica até às 17, depois da escolinha ele vai pra academia, fica até às 19 e todo dia vai dormir às 21, todos os dias, nos últimos 2 anos, porque ele sonha em ser jogador de futebol. E o que aconteceu
na sexta-feira retrasada, o São Paulo contratou ele, virou o último contratado do São Paulo. Olha aí! Entendeu? Então, Parabéns. detalhe, sem privilégio E você vai nenhum. continuar Porque O melhor E time, você vai ele continuar vai falando longe. mal de São Paulo? agora tem que tomar cuidado, né? Mas é legal, porque assim, ó, mesmo eu conhecendo muitos jogadores de futebol da seleção brasileira, estive com o Richards, com o Fred, com o Emerson Royal, com o Lucas, eu conheci vários jogadores, vários diretores de clube. Eu nunca usei privilégio nenhum. Eu quis mostrar pra ele assim, ó. É possível. Tu consegue. Então hoje eu tenho um exemplo dentro de casa que dá Esse certo. método. Se um moleque de 15 anos conseguiu realizar o sonho dele, por que nós não Mas vai ele conseguir? Mas ele puxou do pai. Então, mas o quê? Com disciplina, com persistência, Claro. com resiliência, sabe? Sim. Então, hoje eu provo que qualquer concordo. pessoa realiza o que ela quiser. O que ela quiser. Sem dúvida. E tem uma história, né, do Fred, que você falou que conseguiu entrar num país usando a foto. Me conta isso, Foi. usando a Isso- foto do Fred. Isso foi no, Sério, cara? foi no Tajiquistão. Se você usar a minha foto do Fabinho, o máximo que você vai passar é aqui na Tropical. Vergonha. Obrigada, Vai passar Denis, vergonha. vergonha. É o máximo, Foi, tá? isso foi no Tajiquistão. O Tajiquistão é um país da Ásia Central. Ah, Eu estava no país do lado que se chama Cazaquistão. Cazaquistão eu Certo. conheço. Aí eu tô lá no Cazaquistão. Não, nunca fui, conheço de nome. Ah. Porque não são todos países. Tajiquistão eu não conhecia. O Tajiquistão. Aí eu apliquei o visto pra Tajiquistão, que o brasileiro precisa de É visto. Tajiquistão. Tajiquistão. Taquistão. Brasileiro precisa de visto. Ah. O visto demora 3 dias pra ficar pronto, você aplica online. Aí beleza, eu rápido. apliquei, eu falei assim, cara, eu vou comprar minha passagem pra daqui a 7 dias, porque se der algum perrengue aí, demorar algum problema, tiver algum problema, 7 uma dias tá margem. pronto. 1 dia nada, 3 dias nada, 4 nada, 5 nada, 7 dias e o visto Começou ficou a bater pronto. o desespero. Chegou o dia da viagem, e sem visto. Aí beleza, eu falei, e agora? Aí eu falei, cara, eu vou tentar viajar assim mesmo, sem visto. Seja o que Deus quiser. Aí e eu eu não fui com plano, fui sem plano nenhum, te juro por Deus. Eu cheguei lá, falei assim, são 2 barreiras. Primeiro, a primeira barreira, o aeroporto, que a pessoa precisa fazer um check-in lá, a companhia aérea, e depois eu preciso passar pela imigração quando eu chegar no país. Então vamos lá, primeiro passo. Companhia aérea. Entreguei meu passaporte pra menina, ela falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Ela, brasileiro precisa de visto. Eu falei, não, mudou. Aí ela falou bem assim, mudou? Foi. Aí eu abri o site de Quirguistão. Quirguistão é um país vizinho. Esses países, Tajiquistão, Quirguistão... Que brasileiro não precisa de visto. Todo mundo fala russo, é tudo igual, todo mundo fala russo. Os sites é tudo parecido. Aí eu fui abrir o site de Quirguistão, que brasileiro não precisa. Abri o site de Quirguistão e mostrei pra ela. Falei, ó, brasileiro não precisa. Ela olhou assim, Falei, mudou? Falei, mudou, desde a pandemia mudou. Cara, mentira ela que você falou, mudou essa, ela falou, velho. tá bom. Aí, O brasileiro precisa ser estudado. não vai vendo, Eu gosto de calma, você que você é muito calma. esperto. Aí ela me deu o body pass, me deu o cartão de embarque. Eu não sei se eu ficava feliz ou eu ficava triste. Porque E eu não falei, pode "Caramba." demonstrar a câmera passando ele. Exato. É passando Não, normalmente, assim, ó. Mas eu tava preocupado, Obrigada, porque viu? assim, agora vai vir a parte pior, que é a polícia, é lá na imigração. É. Eu vou voar, e se eu chegar lá e o cara Pediu. vai pedir, e eu já fui com esse pensamento. Eu falei, pior das hipóteses, o cara vai me deportar e vai mandar eu de volta. Já fui com esse pensamento. E entrei no avião. 30 minutos de voo, era do lado, assim. E lá eu só já falando com Deus. Bum. Cheguei lá na imigração. A imigração até lembra alguns países do continente africano, que era uma bagunça. Eram 2 guichês, me lembro como se fosse hoje. Aquele monte de gente, todo mundo em cima dos guichês. Aí tinha um corredor aqui no meio. Aí eu falei assim, se eu sair correndo aqui no meio, nunca que esses caras vão me ver. Pensei. Só que, na hora de eu voltar, Mano, ele é corajoso. o cara vai falar bem assim, ó. corajoso, O cara vai falar assim, ó, Ele é corajoso de cadê teu verdade. visto? Cadê o teu carimbo? Na hora de voltar, o cara vai achar, você entrou ilegal, o cara vai te sair. Falei, você arrumar algum outro plano. Que eu vou ficar preso lá. Falei, cara, como que eu vou entrar nesse país? Gente, minha Aí eu- intolerância no meio dessa conversa, eu já tinha batido, já tinha ficado lá no avião preso, Cara, de desespero. Eu olhei pra trás de mim, tava escrito bem assim, ó. Work Visa, visto de trabalho, atrás de mim. E um policial, um tiozinho, gordinho, barrigudinho, como se fosse a barriguinha saindo pra fora, assim, ó. Aí eu colei do lado Aí do você falou assim, tio. eu corro mais que ele. Eu fui do lado dele assim, comecei a conversar com ele, bati um papo, ele falou assim, você tá onde? Você é do Brasil? Brasil, é futebol. Pô, Manchester United. Você falou, não, Manchester United, o Fred, pô. Você gosta do Fred? O Fred é meu amigo, pô. Comecei a mostrar foto, eu na casa do Fred, com a família dele, o filho, a esposa. Pegou Começava lá a no mostrar, Google, né? pegou lá no Google as fotos. Não, não era IA, Não, não. você tinha- Eu tinha um mês Você antes, eu tinha tava na ido casa, um mês antes eu tava na Onde Inglaterra. que você conheceu Na o Inglaterra, Fred? eu conheci o Fred lá na... Mas foi Deus mesmo, viu, Foi. amado? Cara, aí eu fui lá mostrando as fotos, ele, caramba, tá o Fred, fala pro Fred mandar um abraço. Eu falei, não, você me segue no Instagram aí, quando tiver com o Fred, fala pra ele te mandar um abraço. Inclusive, Fred, se você estiver Tá assistindo até a gente hoje. ó, manda um abraço, o amigo do Robson, até tá? hoje. Manda um abraço lá pro Meu rapaz. Aí, beleza. Enfim, conversei, né? Chegou minha vez, começou a diminuir o vucu-vucu, falei, agora tem que ir. E tava sem plano ainda. E só lá, sem plano ainda. Bum, 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 entreguei meu passaporte pro policial. O policial pegou. Brasileiro? Eu falei, sou.
Aí ele, precisa de visto. Cadê o visto? Eu falei, o brasileiro não precisa mais de visto, não. Precisa sim. Eu falei, my friend, não é? Fiz assim pra ele. Aí pegou e fez assim, ó. Quando ele fez assim, o policial, tá bom. Quando eu fiz assim... Mano, é Deus, aí, bum, cara. Ele catou, na hora, ele catou meu passaporte, pum, Cara, isso é carimbou. muito chavequeiro. Cara, mano, na hora de entrar no país, eu saí, eu entrei e tinha 2 brasileiros me esperando lá, um casal de brasileiros. Quando eles olharam pra mim e falaram assim, você conseguiu. Eu falei, porque eu já tinha falado pra ele, a gente tava conversando, eu falei, cara, se passar 2 horas eu não entrei, eu fui deportado, pode ir embora, né? Aí ele falou, você conseguiu? Eu falei, consegui, por quê? Cara, foi a primeira vez que o Putin saiu da Rússia, depois da guerra da Rússia e Ucrânia, a primeira vez que ele saiu, foi pra ir lá pro Tajiquistão, e foi no dia que eu cheguei. Ou seja, eu cheguei junto com um exército russo, com tanques de guerra. Porque tava em guerra já. Já, foi bem... E a guerra, e continua, né? 3 anos em guerra. Sim, e aí eu cheguei bem na primeira vez que o Putin foi pro Tajiquistão, eu estava lá junto com o Putin, então é um dia que o país estava mais seguro possível, não existia um dia mais seguro e eu sem visto no país. Graças ao Fred. Fred, você é maravilhoso. Não, aí o cara só fez um ok, porque ele tá esperando até agora o abraço do Fred. O Fred, manda um abraço My pro cara. friend! Tá até hoje esperando. Ô, Robson, mas me fala uma coisa. Como é que funciona a validação do recorde? Como você comprova? Porque assim, se você não tivesse entrado nesse país, né, não tivesse dado certo, aí você Seria já você não ia 195. conseguir o recorde. Mas como é que existe a comprovação? Você tira uma foto? Como é que é isso aí? Tá, primeiro Como você você precisa, prova? Primeira questão do Guinness, você precisa fazer a aplicação antes de começar a viagem. Você precisa falar pro Guinness. Guinness, eu quero quebrar ou quero bater um recorde, porque é diferente. Você só pode quebrar o recorde... Se aquele recorde nunca foi feito ainda, você tá batendo um recorde. E aí eu quebrei o recorde de alguém que bateu. Então eu não sabia que tinha essa diferença. Então eu quebrei o recorde de um americano, que ele bateu. Aí, beleza, daí o Guinness falou, tá bom, pode... Você bateu em tempo, né? Exato. Ele visitou 196 países em 3 anos, fez em 2. Exato, aí eu fui quebrar o recorde dele. Aí o Guinness falou, beleza, então tá, se foi aprovado, você pode começar. Antes você precisa o ok deles. Aí, só que ele falou assim, ó, cada país que você passar, você precisa me mandar 9 evidências. Então, todos os países eu tinha que tirar foto do meu passaporte, do carimbo, eu tinha que mandar passagem de entrada, passagem de saída, hospedagem, pegar 2 testemunhas e elas escreverem, eu vi o Robson aqui no meu país. Elas assinam o papel, seguram o papel, eu tiro uma foto com elas, mando pra eles, pego o meu GPS, check-in do GPS, enfim, eram 9 evidências em todos os países que eu passava. 196 vezes você fez. 196, ao total deu 2.552 evidências. Isso aí. Você tá com seu passaporte aí, não? Pô, eu não trouxe, são 7 passaportes que eu tenho, cara. Cara, chega ali 7. com Qual o país uma mais caixa, difícil de entrar? Cara, que eu tive mais dificuldade. Alguns países na África, eu sou muito grato até o pessoal. Eu não sou evangélico, eu não faço parte de nenhuma denominação, mas eu sou muito grato ao pessoal da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus me ajudou muito com a carta, como se falando que eu sou membro, e para entrar em países que estão em guerra. Então, por exemplo. Em Níger, Níger tá fechado, Congo tá fechado, Burkina Faso tá fechado. Então eu entrava nesses países como missionário, com essa carta. Por exemplo, no Congo, eu tive que entrar no Congo pela floresta. Então o país tá fechado. Pela floresta? Eu fiquei 18 horas andando dentro da floresta, de Uganda para o Congo, andando, até eu conseguir chegar na fronteira e atravessar a fronteira a pé. E foi... A pé. Mas você andou na floresta a pé, no meio da floresta? A pé, no meio da floresta. Mas sozinho? Não, eu consegui um guia, um cara de Uganda, que ele conhecia esse caminhão. Existe esse caminho mesmo, é um caminho formal, não é nada escondido. Lá dentro existe uma imigração, você passa pela imigração, só que eu passei na imigração com o passaporte, mas sem visto, mas o cara autorizou, tudo certinho. Então deu certo. Então a gente entrou por lá. E lá no Congo foi onde eu consegui ver os gorilas. Então foi uma emoção muito grande. Porque existem 2 lugares do mundo que você pode ver gorilas. No Uganda ou no Congo. Então imagine você ficar do ladinho assim, mais ou menos 10 metros dos gorilas. Foi uma experiência maravilhosa que eu não esqueço nunca na minha vida. Ah, que Nossa, bacana. que legal. Tem tudo registrado isso. Tem tudo lá no meu Instagram, @o Nego Vai Longe. Então, tudo que eu tô contando aqui, você olha lá o país, tem todos... @ O Nego Vai O Longe. Nego Eu vai vi seu longe. Instagram. Tem 150 mil seguidores, então porrada. Foi legal também que a gente começou muito orgânico, 100% orgânico, com 400 pessoas na viagem. E hoje a gente bateu mais de 210 mil aí, passou já. 100% orgânico, assim. Muito legal. Legal, muito legal. orgânico, assim.
Olha, parabéns, né? Valeu, a gente obrigado, vai pô. conversando, dá pra sentir a sua coragem, que vai além de qualquer coisa. E eu acho que é isso, né? Eu acho que Deus, ele vem com um kit de personalidade te dar, e aí você tem que exercer a sua parte da fé. Sim, sim. E dá pra ver, e isso assim, em poucos minutos a gente consegue ver, e eu imagino o quanto que Deus foi agindo e você olhando assim. Porque a gente ri, mas realmente é puro Deus. Porque são coincidências, uma situaçãozinha ali pode dar errado e está dando certo. Então, assim, eu queria que você me contasse assim, algo que você viu e falou, não, isso aqui foi puro Deus, um milagre, uma coisa muito diferente. O que você interpreta de tudo isso? Fala, isso aqui foi puro Deus. Fora, lógico, você criar uma estratégia do nada, com 90 mil, faltando só 410. coisa pouca. 410. Coisa pouca, Como é que entendeu? você E viajar fez já é pra demais, conseguir, né? assim, você falou no começo da entrevista, foi até legal que você tocou nesse assunto, que você precisava de 500 mil pra fazer a viagem. Tinha 90. E os outros E o resto? 410? Você foi fez o quê? trabalhando? Sim, eu comecei com a viagem, igual eu falei, passando bastante perrengue, né? Dividindo um quarto com 20, comendo um Você fast arrumou food e uma tal. mulher rica? Com 9 meses. Você arrumou uma mulher rica? Não, ainda não, ainda não. tinha Ainda tô rico. procurando, quem sabe. Na viagem, assim, não conheceu nenhuma milionária. Não. Ao contrário, foi muito trabalho duro mesmo. eu Só tô que brincando, eu com sei 9 disso. meses, eu já tinha feito mais de R$1 milhão só usando meu celular. 1 milhão. Sério? Sim, tipo, eu comecei a gravar vídeos. Então, caiu no meu colo ser influenciador digital. Então, nem sonhava ser influenciador digital. Tanto que se você entrar no meu Instagram e olhar meu país número 1, que é a Tailândia, você vai ver eu filmando com a Tailândia, tá bem assim, ó. A Tailândia é uma praia paradisíaca, um lugar lindo, lindo, lindo. Tá desligou aqui, sorry. É uma praia linda, daí tá a Tailândia, o mar, aquele lugar azulzinho, e eu ficava bem assim. Na hora de filmar assim, eu ficava assim, gente, olha a Tailândia. Olha aqui que bonito. Ó, tudo com timbre, falando pra dentro, Sim, acanhado. Não filmava direito, filmava o chão. Daí o pessoal, para de filmar o chão, mostra pra gente, a gente quer ver. Deu, calma. Eu ficava todo preocupado, todo nervoso. Só que eu comecei a filmar. Em 2 anos e 42 dias, eu fiquei sem filmar somente 4 vezes, porque foi proposital, que eu usava uma estratégia do Instagram, que a gente chama de tela preta, porque é quando a gente fica 24 horas sem postar, aí o algoritmo entrega 5 vezes mais, aí eu postava uma tela preta falando, se você gosta de mim, eu tô entrando aqui no Afeganistão, ore por mim, mas também compartilhe o próximo story com outra pessoa. Aí a galera começava a compartilhar em massa, eu ganhava 5, 10, 15, 20 mil seguidores com um story só. Então era legal a estratégia que a gente esse cara usava. tem uma inteligência fora do comum. A gente começava a usar, e aí a gente começou. Então eu comecei a fazer tantos vídeos, todos os dias no Instagram, eu fazia 100 stories por dia, 100, todos os dias. Com toda a timidez, falando pra dentro, com todo acanhado, comecei. Só que chegou um momento que eu comecei a fazer o quê? Comecei a ficar bom. Aí eu comecei a perder um pouco a timidez, comecei a melhorar um pouco minha oratória, melhorar um pouco minha comunicação, aprendi a editar vídeo. Né? Comecei. Aí, o que aconteceu? Meus vídeos começaram a viralizar. Daqui a pouco comecei a ver um monte de gente famoso compartilhando meus vídeos começaram a viralizar. Daqui a pouco veio uma marca e falou, cara, eu te dou R$1.000 pra fazer um vídeo. Daqui a pouco veio outro, eu te dou 2.000. Caramba! Daqui a pouco Dá veio pra ganhar dinheiro. Daqui a pouco veio o Bradesco, daqui a pouco veio a JBL, daqui a pouco veio a Havaianas, veio a cerveja Corona, daqui a pouco eu falei, aí pronto. Quando eu fui olhar 9 meses, já tive mais de R$1 milhão. Entendi. Nossa, é Deus mesmo. Não aí, é? isso aí já é um milagre, amado. Então você não passou fome, assim, não teve... Não, cara, ao contrário, chegou no meio da viagem Comeu pro final, cachorro, comeu canguru. eu comecei a curtir, eu comecei a viajar Rabo com de conforto. cavalo. Então, eu subi os Alpes Suíços, eu andei de balão na Capadócia, eu fui nadar com baleia, fui nadar com água-viva em Palau. Já nadei com baleia. Cara, eu fiz safari na Por África. que todo mundo olhou pro Denis? Desculpa, Robson. Imagina. Eu senti a piada, eu ia seguir reto. Mas eu não consigo Desculpa. porque o Fabinho Foi é mal, endemoniado. Denis. Desculpa, Denis. Foi mal. Desculpa, Denis. Brincadeirinha marota. Aí eu pensei, será que ele foi pra Somália? Eu ia falar, será que ele foi pra Samoa também? Aí eu pensei, será que ele foi pra Samoa? Aí eu ia perguntar, pô. Você vai no máximo em Osasco. Você foi em alguma... Ó, eu tenho 1,50 m. Você foi em alguma cidade que tinha muita gente pequenininha, assim? Anões, tinha gente pequenininha? Porque no Japão... Você sabia que no Japão lá é tudo quer saber de muito onde você veio, pequeno? é isso? É, porque assim, no Japão é tudo muito, muito baixo. Então, por exemplo, uma pessoa alta demais, por exemplo, se você vai trabalhar lá na fábrica, você fica com dor na coluna. O McDonald's, as mesas, o banheiro, é tudo baixinho. Porque são pessoas muito pequenininhas. Então, ó, dá a impressão que a cidade toda é pequenininha. É legal essa pergunta porque eu vou fazer 2 extremos. Primeiro, respondendo a sua pergunta, o pequenininho. No Vietnã você vai, as mesas são de fato bem pequenas, Sério? assim, as cadeiras porque a maioria das pessoas, elas têm uma... Baixa estatura. Baixa estatura, muito O comum. que é baixa estatura? Cara, eu tenho achei 1,50 m. Não, Não, você é você alta. não tem 1,50 m. Você é Eu tenho alta. 1,53 m, Não, tá, você não tem Fabinho? 1,50 m. Você é alta, você é alta. Primeiro. Perto da galera, Eu sou alta? Você é alta. Por sou isso que ela alta. queria saber, porque ela quer Aqui, ó. sair daqui. Ela sofre muito meu amor, bullying. é Não, muito autoestima, bom. Ela quer né? ir Dá uma... Eu sou alta. Você é de lá, você não é
é japonesa. E você lembra um pouco vietnamita, é sério? Você lembra um pouco? Não é? Ela Você fala lembra? que ela é japonesa, ela não é. Você Não. já viu japonesa bombada assim? A japonesa Não, é mais magrinha. Eu acho que Não é? ela Não, deve- mas o meu pai é negão e minha mãe é japonesa, então... Não, mas eu acho que deve ter uma perninha por lá pro É Vietnã. mestiça, Eu é acho. mestiça. Eu Não, sou acho. mestiça, eu sou Eu acho. misturadinha. Ah. E o outro extremo é que foi em Samoa. Samoa é o único país do mundo que você precisa... A pessoa precisa se pesar pra entrar no avião. Ah, Então, Denis, tipo, pra você você já ia comprar ficar... a sua passagem, Parei. você não... Você não... Coitadinho, é. Coitado do Denis. Gente, o Denis vai ter que Denis é comprar- o nosso cara vai do visual comprar- que tá aqui atrás. O Denis tem que pagar 5 equivalente a 5 passageiros. Não, que isso. Não, pô. É porque lá a galera, lá é o país que mais tem gente obesa no mundo, lá. Todo mundo é obeso. Sério? É, quase que 100% da A gente população é vai ser obesa. preso. Lá a galera come muito fast food, come muito, meu. Onde muito é? Em lanche. Samoa? Samoa, na Entendi. Oceania. Então, assim, se a pessoa estiver acima do peso e a grande maioria da população está, ela paga, então, como se pagasse excesso de bagagem. seria Exato, isso? exato. Porque Caramba, precisa meu. controlar até a questão do combustível do avião. Porque aí, se for, quando é muita gente obesa, eles precisam controlar o peso do avião, o combustível do avião. Para, Aí japonesa. a bicha fica rindo, velho. Se segura aí, olha. Para, é sério o negócio. É porque sonho dá pra carregar o Denis nesse avião. Excesso de ele. bagagem, Fabinho. Nem tem dinheiro pra isso, cancela. Eu parei agora, O avião vai desculpa. viajar só com ele. Encheu o avião. Tadinha. Ai, excesso de bagagem. Paga aqui, Fabinho. Não, Ó, quem parei. tá boiando e não Desculpa. sabe que é o Denis que tá atrás das câmeras, É o nosso qual é o seu audiovisual. Instagram, Denis? Denis Audiovisual. Denis Audiovisual. Audiovisual. Segue lá pra você ver o foguetão da NASA. O Boeing. Eu parei. Denis. Em nome de Jesus, é brincadeira. A gente, Imagina, a gente é imagina. engraçadinho só. Tá. O que você estava dizendo Não, mesmo? pô, não, foi isso, é interessante, né? Porque tem os países que são a galera menor e tem outra galera muitos que maiores. Você tem são quanto mais de obesa. altura? Eu tenho 1,85. O cara é grande. Então, e aonde que é a galera mais alta? Cara, fica em um país da África. Poxa, que são as pessoas Nossa, deve ser uns mais negão. alto da... Grandão, né? Nossa. Será que é no Nem Quênia, sei, onde tem Quênia. aqueles Corta essa corredores? parte também, São- tá, que a Denis? fica Você pulando. viu Corta essa essa parte galera? também, viu, Denis? Você viu esses corredores? Porque eu vi um documentário sobre os corredores de fundo, né? Os maratonistas e tal. Tanto que essa galera, porra, eles vêm pra essas grandes provas. A São Silvestre mesmo só dá esses caras, né? E outras provas pelo mundo, as maratonas e tal. E esses caras, eles treinam desde cedo, desde sempre, correndo muito, aquela... Sim. Né? A gente vê isso muito, né? Eu já vi muito sobre isso. Você chegou a encontrar essa turma correndo assim, Sim, cara? eu vi, é muito legal porque eu vi a galera, tipo, correndo em fazenda, assim. Não é Então, um lugar cara, que, tipo assim, é um... de terra, né? Não é uma quadra, uma estrutura, uma ciclovia, algum lugar Uma que... pista de uma corrida. pista. Não tem. A galera corre, tipo, no barro lá mesmo. Né, eu vi E você vê isso de manhã aí. a galera correndo, tipo assim, eu lembro que eu vi muito isso em Malawi também. Eu acordava cedo, 6 horas da manhã pra ver o nascer do sol, e aí a galera passa lá em cima, eu falei, meu Deus do céu, qual foi o horário que aquele abençoado acordou pra já estar correndo lá em cima da pista, sabe? Então a galera corria Caras pra muito caramba. magros Fitness e mesmo. altos, né? E detalhe, tipo assim, são países que a galera são muito pobre mesmo. Então eles não têm aquela estrutura, não tem aquela alimentação. Ao contrário, a galera, tipo, é escasso lá a questão dessa estrutura, da alimentação. E mesmo assim a galera é forte, sabe? Tipo, você vê a galera puxando o peso. Cara, é do DNA, os negão, né? assim, tá maluco. Você tá pô, vê vendo? os Você negão toma no assim, whey ó. um monte de coisa aí e não consegue metade desse músculo. Tá Agora, e vendo? quanto ao idioma? Porque o mundo tem... Cara, você sabe qual é o idioma mais falado no mundo? Sim. Qual é? O inglês. Não é. O mandarim? É o mandarim. O mandarim supera. Todo mandarim mundo já acha que é o supera, já? inglês, né? Supera o É porque o inglês. ele acaba sendo Pelo muito número- centralizado pelo número de Pelo pessoas número de da pessoas que China, né? são Da população. 1 bilhão e... Sim. Sei lá, 1 bilhão e 400 milhões. Cara, o idioma. Eu sempre tive um português muito limitado, porque o meu português é português da favela, é um português dos manos, dos bro, então eu venho de escola pública, então o meu português sempre foi limitado. Cara, mas você fala, Só você que, se comunica bem pra caramba. cara, né? só que minha mãe, ela, mesmo a gente nunca tendo condição financeira de estudar, minha mãe nunca deixou que a gente ficasse sem estudar. Ela falou, você vai estudar, você tem que Tá estudar. certo. Se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. Aí eu fiz minha primeira faculdade, eu fiz a segunda faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz uma especialização, eu fui para os Estados Unidos, tirei uma certificação nos Estados Unidos e hoje eu falo 4 idiomas. E nunca tendo dinheiro. Ou eu participava de bolsa de estudo do governo federal, ou algum programa social do governo federal, ou alguma bolsa de estudo do Mackenzie, onde eu me formei, outras faculdades aqui em São Paulo. Nossa, legal. Então, eu nunca deixei de estudar. Então, quando eu fui para a estrada, eu comecei a aprender outro idioma na estrada. Eu saí com um pouco de inglês. Você já falava um pouco. Eu falava um pouco já. Então, Porque tanto com o que... inglês você consegue ir Consegue. longe, Tanto que eu né? escolhi para Tailândia,
porque na Tailândia o inglês da galera também é ruim. Aí eu falei, cara, ruim por ruim, eu vou pular pro ponto de inglês é ruim, porque todo mundo se Não, entende, e ele misturou entendeu? um pouco de inglês com português, porque ele derrubou o negócio, ele meteu um Ele falou sorry. sorry. Ele meteu um sorry. Você viu? Ai, choices, darling. Meteu a choices. mala aqui, você viu, né? Ai, sorry. Meteu a mala. Cara, Hi. eu já fui algumas vezes para os Estados Unidos, meu inglês é muito ruim, cara. Eu sou muito ruim. Eu já fui zoado pelo atendente do McDonald's. Porque eu lembro que assim, eu comprei um lanche pro meu filho, aí ele falou assim, pai, pega mais um pra mim. Meu filho hoje fala inglês fluente, ele era pequeno, não sabia? Ah, já aí eu sei, cheguei falou, e falei mais assim, ó, one. Aí eu falei assim, ó, more one. Aí o moleque, what? Eu falei, more one. Ele falou, no, one more. Oh, Cara, mas idioma brasileiro, a gente desenrola. Eu lembro que na Mauritânia, que eu tava num país que lá eles só falavam árabe. Só shukran, salam aleikum. E eu não sabia falar árabe. Até hoje eu não sei, na verdade. Né? Mas você fala quais? Eu falo português, inglês, espanhol, falo um pouco francês agora e falo um pouco de russo, porque eu namorei uma ucraniana. Que eu Mas e aprendi a aí? falar Aí russo. nos árabes lá você não Então, no difícil. árabe, eu cheguei, cara, na Mauritânia é 50 graus. 50, sabe o que é 50 graus? É Meu um calor Deus, não tem absurdo. desodorante E o que meu que eu aguente. amarrei a minha camiseta aqui na cabeça e só queria. Eu saí de casa pra comer, precisava comer. Tava com muita fome. Aí tinha um restaurante lá no final da rua. Daí eu fui até lá, aquele calor todo. Falei, cara. Food, comida, hungry, fome. Aí o cara, o que? O cara não entendia, o cara falava, o cara não entendia nada, aquele calor. Eu falava, quero comer. Ele, o quê? Eu falei, qualquer coisa, tipo, cocococó. Eu ficava assim, ó. Mano, eu falava, não, o cara, tique, é isso, né? Não, o cara veio lá e trouxe um lanche de frango pra mim, eu falei, cara, é isso. Então a gente desenrola. E tem vídeo meu lá. Eu falando com ele assim, ó. Ele, o quê? Eu falei, cocococó. Cara, é muito engraçado. Na China eu fiz muito isso. Na China eu comia as comidas, eu falava pra tua tia, o que é isso? Aí o que? Eu falei, o que é isso? Ela, eu... Não, cocococó, não, au, não. ele depois do uau, ele ficou traumatizado. Uau. Tem certeza que não é pra ele não comer de novo. Pô, era muito engraçado, mas a gente desenrolava, pô. Meu brasileiro desenrola em qualquer lugar do mundo. Mas você já foi deportado? Não, isso não. Nenhum? Não, nunca fui deportado. Caraca, meu. Eu tive um problema em Israel, porque eu tinha visitado Israel ano retrasado, e aí eu não tinha visitado a Palestina ainda, porque a Palestina ela não era considerada um país para a ONU. Eu visitei 196 países considerados da ONU. E aí, só que no meio do caminho, a Palestina ela começou a fazer parte da ONU, mas sem direito de voto. Aí o Guinness Book falou assim, vai lá e visita a Palestina agora. Eu falei, caramba, beleza, voltei lá. Eu lembro que eu tava na Polônia, catei um avião correndo e fui dar um pulo lá na Palestina. Só que quando eu chego na Palestina, só pra você entrar na Palestina, você tem que entrar por Israel. Não tem aeroporto indo na Palestina, você tem que descer em Israel. Aí eu chego na imigração de Israel, dou lá 6 passaportes pro cara, o cara cata meus passaportes e começa. Afeganistão, Iraque, Sudão. Aí o cara só olhando os países que são o inimigo número 1 de Israel. O cara, a menina era uma policial. Ela olhou pra mim assim e falou assim, ó, você, por acaso, como que ela falou? O termo que ela usou? Se eu era... Como é que é a galera que faz guerra? Não é rebelde. Eu tô tentando lembrar outro termo que ela usou. Não... Ela perguntou assim, não, você é... Ai, que não é rebelde. A galera que faz guerra um com o outro, como é o pessoal do Soldado, Talibã? não. Do Talibã, o pessoal Exército. Exército. Terrorista. Terrorista. Caramba, daí Terrorista. nota 10 pra ela. Valeu. 10 pontos, Camila, 10 pra bingo. ela. Ela perguntou assim, ó, a menina da polícia falou assim, você é terrorista? Eu falei, não, por quê? Eu falei, pô, você foi pra países que tem problema com a gente, você é terrorista. Eu falei, não sou terrorista. Eu expliquei, tô quebrando o resto do que... Cara, me deu um chá de cadeira de 5 horas. Vieram 3 policiais que ficavam fazendo as mesmas perguntas. Você é terrorista? Eu falei, não, sou do Guiné, blá, blá, blá. Só que, o que você foi fazer no Afeganistão? Eu falava, o que você foi fazer no Iraque? O que você foi fazer no Sudão? O que você foi fazer no Iêmen? Aí eu contava tudo que eu ia fazer. Me passa o contato das pessoas aí. Elas pediam os contatos dos meus guias, como eu consegui visto lá. Eles começaram a fazer uma entrevista bem profunda, assim, pra ver que, de fato, eu não era terrorista. Meu Deus. Aí, depois de 5 horas de ficar falando, de entrevistas, eles me liberaram e deixaram eu ir pro... E qual que, assim, desses países que você foi, qual que foi o país mais rico, o mais bonito e o mais pobre que você foi? Tá, o mais rico, eu passei a Suíça, Dinamarca, com certeza são os países mais caros. Você indicaria a Suíça? Mas Seychelles... Quando você vai de novo pra você me levar? Eu sou pequena, eu caibo na mala. Você tem que ir pra Seychelles, porque Seychelles é um país... Seychelles. Seychelles. Anota aí, É um gente. país no continente Seychelles. africano
que ele é muito mais caro que a Suíça e que a Dinamarca. É um país incrível, lindo, 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 lindo. Mais lindo até que Maldivas. Lindo, lindo. Aquela água azulzinha, assim. Nossa, eu me lembro que eu peguei um hotel bem pé na areia, assim. Cara, foi uma experiência incrível em Seychelles. Mas muito caro. Eu me lembro que eu pagava pra dormir uma noite lá, eu pagava em torno de R$5.000 uma diária. Uma noite? Uma noite, era $1.000. Era. Chandra Candra de E Israel. aí eu me lembro, fui querer pra gravar uns vídeos, pedindo umas lagostas, tá? Falando, foi quase o Não dava pra pagar Ele no empobreceu arroba, a não? conta nesse país, Oi? entendeu? Não dava pra pagar no arroba, não? Não, eu paguei um pouco na rua. Aê. Agora, me garoto. fala da maior viagem de trem do mundo que saiu lá de Portugal, lá que você fez. Isso foi agora, em dezembro, então eu, junto com o Anderson Dias, um outro brasileiro, a gente, que é um recordista mundial também. Você já tinha quebrado o recorde. Já tinha quebrado já o primeiro. Cara, ele não sossega, ele já tava de novo lá. Já. E o Anderson falou, cara, o Anderson falou, pô, tá a fim de passar um frio aí? Eu falei, por quê? Cara, tem um passeio bem legal pra gente fazer, quebrar um outro recorde, fazer a maior viagem de trem do planeta. Então a gente saiu de Portugal, uma cidade chamada Lagos, atravessamos a Europa inteirinha, até o leste, subimos até o leste europeu, chegou lá, a gente pegou outro trem na Rússia, fizemos toda a Transiberiana inteira, a Rússia inteira. Chegou no final, a gente atravessou para Mongólia, chegamos na China, pegamos um trem-bala e descemos até Singapura. Foram 40 dias, 15 países, mais de 20 mil quilômetros de trilhos viajados. Foi bem legal. Chandra Candra E aí você Israel. contou que você encontrou uns caras com a tatuagem de nazista, cara? Nessa viagem? Foi dentro do trem, A gente E tá aí, almoçando, assim, aí nós dois somos os criadores de conteúdo, a gente tá cada um no celular, gravando nosso vídeo, pipi, papapá, eu e ele aqui sentado e tal. E tinha um cara na nossa frente, assim, 2 caras comendo, dentro do vagão também. O cara olhou pra mim assim, aí daqui a pouco o cara levanta a roupa dele e mostra a tatuagem. Bate assim, mostrou pra você? Mostrou pra mim, assim, a tatuagem do nazista bem grandão. Nossa, assim, que horror. interessante. Então, pô, aí quando ele olhou assim, e a gente filmando tudo, a câmera pegou ele mostrando tudo e tal. Cara, a gente começou a ficar apavorado. Falei, puta, e agora? Não, friend, não. Ok, daí a gente já saiu fora, porque esses caras são loucos. Tanto que a gente cogitou de pular do trem. Porque a gente tava com medo desse cara pegar uma faca à noite. Tipo e lá Indiana matar, Jones. A gente ficou com medo, porque as portas dos vagões pra você dormir não tem tranca. Se você puxou, Então. já era. Então a gente ficou com medo da noite de dormir, à noite o cara aparecer com a faca e ir lá e dar umas facadas na gente. Então a gente ficou muito tenso na primeira noite do trem. Daí a gente cogitou de pular do trem. Falei, vamos pular aqui, vamos sair daqui, velho, que o cara vai pegar a gente. A gente comeu tenso, a gente conversa com o outro, andando em cima do trem, assim, pulando. Cara, é tipo coisa de filme, pô, era isso, o pô. cara correndo atrás. É coisa de filme, a gente Pelo amor de Deus, a gente viveu tá cada louco. coisa, cara. Minha vida. Se eu não mostro isso, as pessoas não acreditam, pô. Não acreditam. Eu vivi de fato uma história de filme, cara. Cada dia é um verdadeiro flash Você na minha vida, encontrou sabe? piratas somálios também? Na Somália também. Eu e o Existe Rafa. pirata mesmo? Existe, os piratas que sequestram não, pessoas. Mas não é igual do Pirata do Jack Caribe, Sparrow, não. não? Não, Jack Sparrow, não? Sim, é piratas de verdade Aqueles mesmo. caras que roubam embarcações. Roubam embarcações, sequestram pessoas turistas para trocar com os países. E aí, como é com que foi o dinheiro. contato com esses caras aí? Cara, foi interessante porque todo mundo corre dos piratas. E aí a gente chegou na Somália, eu e o Rafa com outro brasileiro, e a gente tava com um guia, pra entrar no país precisava de um guia. E aí a gente conversando com o guia viu que a gente é brasileiro, gente boa, a gente levando o cara pra comer e tal. Eu falei, cara, você não conhece nenhum um pirata pra gente bater um papo aí, não? Eu falei, você tá maluco? Só pra gente bater um papo, a gente não vai filmar o rosto dele não e tal. Pera aí, ele ligou pra um cara, pra um amigo, eu quero bater um papo com um cara aqui, isso aqui tá. Eu falei, tá bom, vou marcar um encontro. Ele marcou um encontro com a gente com um pirata, e aí a gente foi lá encontrar o pirata. Foi legal, porque foi um tiozão e tal. Começava a conversar com ele, assim, é claro que a gente não mostrava o rosto, ficava mostrando só o pé dele, mas era um cara que ele falava algumas histórias que você via que o cara era muito frio, pô. O cara não. Eu fico 30 dias no meio do mar, com meu barquinho, não sei o quê. Levava umas paradas assim, falei, como um ser humano consegue falar com uma frieza, assim, umas coisas assim. Aí a gente ficava bem chocado, assim, mas foi uma experiência diferente também eu conhecer um pirata na Somália. Nossa. Que demais. Qual que foi o país mais pobre que você foi? Cara, o mais pobre. Cara, eu visitei alguns muito pobres. Haiti era muita pobreza, muita miséria. Eu visitei Níger, Burkina Faso. Esses países, principalmente do oeste africano, eles lembram muito. Sabe quando a gente vê aquelas fotos na internet daquelas crianças bem magrinhas, morrendo de fome? Era essas crianças que eu via na rua lá. E é de doer o coração, sim, né? eram pessoas que fazem... São tão pobres, que elas fazem as necessidades na rua. Então, assim, elas andam com uma garrafinha de água, assim. Aí, tipo, quer fazer um cocô. Ela para aqui, faz cocô na rua mesmo, joga água ali, meio que pronto. Quer ver xixi na rua. É tudo muito comum isso pra eles. A pobreza é tão grande, não tem saneamento básico, não tem nada lá. Então, eu vivi umas pobrezas, umas misérias muito grandes na estrada. Nossa. Quanta história, olha. Quanta história, cara. Acho que nosso tempo acabou, né, Denizão? Acabou? Acabou. Cara, se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria pra aquele menino lá
com 10 anos de idade, empacotador. O que você falaria pra ele? Cara, eu ia parabenizar ele. Falei, cara, parabéns por ser um sonhador e continue ousando a sonhar, sabe? Não Porque hoje eu vejo que a gente vive num país com a gente muitos problemas. É problema na política, é problema na segurança, é problema na educação. E automaticamente a gente começa a fazer o quê? Deixar de sonhar. Muito difícil, não dá, não é pra mim, eu sou pobre, eu sou preto. Acho que a grande maioria, né? A gente começa a se questionar muito, sabe? E porque dentro do contexto que a gente vive. Só que não, pô, dá sim, pô. Se eu conseguir fazer essa parada acontecer e tô fazendo várias outras coisas muito legais de acontecer, qualquer pessoa faz. Então, não deixe de sonhar. Seja um ousado e ouse a sonhar. Legal, muito bem. É o seu Valeu. Robson Jesus, que eu mudei seu nome agora, Jesus Robson. Jesus. Você é um cara Robson. inspirador. Obrigado. Tem algum Continue. recorde que você quer ainda quebrar, Boa. assim? Alguma Boa, coisa japonesa. diferente? Não, eu acho que o meu recorde hoje é ajudar mais as pessoas, assim, sabe? Tipo assim, eu venho com vários projetos de impacto social. Acabei de vir do estado da Bahia, onde eu visitei 9 cidades lá, palestrando, levando a mensagem pra galera. E eu comecei a buscar pessoas que têm pouco acesso. Então, nem todo mundo tem condição de pagar a minha palestra para vir aqui para São Paulo, para Rio de Janeiro, assistir minhas palestras. Então, eu comecei a levar acesso para as pessoas que não têm acesso. Então, levando a informação, a gente levou um teatro, levou um cinema. Então, é muito legal o projeto que a gente vem desenvolvendo para levar acesso às pessoas, principalmente de periferias que não têm condição. Ah, Muito muito bem. bonito. Agora, né? pra fechar, além do Brasil, onde estão as mulheres mais belas do mundo? Para aqui, besta. Na Colômbia tem umas mulheres muito bonitas. Na Colômbia? Na Se eu for Colômbia? pra Colômbia agora, eu vou A encontrar umas Cris vai crianças te com essa dar uma cara lá, não? facada. Não, Isso não, sim vai, que não vai vai. fazer, viu? Eu perguntei pra ele se eu vou Olha, encontrar uma... Se eu for pra Colômbia, lá pra Medellín, se eu vou encontrar umas crianças com a cara dele lá. Ele falou que não. Robson, Tem lá. Robson. Ai, se eu for pra Colômbia, a Cris vai te dar 2 tapas, você vai voar daqui Não, até a eu Colômbia. só falei se eu vou eu encontrar fosse, crianças. Eu se não eu falei de fosse. mulheres. Não falei Falou nada. sim, falou sim, Robson, falou sim. obrigado. Imagina, Obrigada, eu agradeço. sucesso, viu? Obrigado aí. pelo Desculpa convite, qualquer ué. coisa a culpa é do Fabinho. Imagina, foi legal, foi engraçada a resenha Desculpa aí, aqui. Denis, qualquer coisa Legal. também. Gente, se inscreve aí no canal, curte, comenta se você gostou e segue o Robson lá. Fala de novo o Insta. @o nego vai longe. O nego vai longe, é isso aí. Tamo Valeu, junto. Robson! Sucesso! Valeu, obrigado. Obrigado a você.